Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos às lives do OK Porto. Mais uma vez aqui juntos para falarmos sobre temas de comportamento humano, reprogramação mental, programação neurolinguística, inteligência emocional e todos esses temas que nós trabalhamos muito lá no MAP e que eu vou trazendo para aqui alguns desses temas para poder partilhar com vocês um bocadinho da minha experiência, um bocadinho do meu conhecimento e também conhecer um bocadinho do vosso conhecimento, para perceber um bocadinho como é que são as vossas experiências nestas áreas que eu vou partilhando. O meu nome é Ana Antunes, sou responsável pelo OK Porto, sou trainer do MAP do Porto e sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite, o pessoal vai chegando aqui, muito bem-vindos, podem partilhar se quiserem, podem comentar, podem fazer as vossas perguntas, podem inclusivamente partilhar as vossas experiências, porque todos juntos, com as experiências todos, aprendemos muito mais. E hoje o tema que eu trago é os fantasmas do passado. Opa, fantasmas do passado. O que é isto, os fantasmas do passado? E porquê que eu trago este tema e o que é que isto tem a ver, afinal, com esta parte do comportamento humano e com aquilo que eu trabalho hoje em dia? Quando pensamos em fantasmas, normalmente pensamos aqui em assombrações, não é? Estarmos assombrados. Às vezes, quando pensamos, por exemplo, em filmes, pensamos em coisas de terror, os fantasmas que vêm para assombrar, para assustar, para atrapalhar a nossa vida. E isso acontece muito nos filmes, não é? Nós, quando ligamos a palavra do fantasma, pensamos muito nisso. É óbvio que existem também os fantasmas bons, não é? Temos os fantasminhas, temos algumas, principalmente algumas mais ligadas à área infantil, ou talvez até não, em que aparecem os fantasmas bons também. E nós, o ser humano, não é? Eu incluída, nós todos, temos muitos fantasmas na nossa vida. Se pensarmos bem, tudo o que é do nosso passado pode ser um fantasma para nós. Depende da forma como nós quisermos encarar tudo aquilo que está lá para trás. Faz sentido para vocês? O que é que vocês acham sobre isso? Os fantasmas são bons? São maus? Será que todos nós temos fantasmas na nossa vida? Será que podemos recuperar os fantasmas e colocá-los a nosso favor? Será que conhecemos todos os fantasmas que existem do nosso passado, que fazem parte de nós? Eu, na minha opinião, e por tudo aquilo que eu tenho trabalhado, na realidade, todos nós temos um monte de fantasmas, muitos deles nós não conhecemos. Simplesmente são desconhecidos para nós. Só que aí acontece uma coisa interessante, é que mesmo que eles sejam desconhecidos para nós, na realidade eles podem nos assombrar. Eles podem aparecer e fazer das suas, não é? Pegar as suas partidas, não é isso que os fantasmas fazem? Aparecem de repente e a pessoa às vezes assusta-se, diz, o que é isto? E na nossa vida também é assim. Todos nós temos alguns fantasmas que são representados, não é? Nós representamos como fantasmas, obviamente não aparece lá, quando pensamos em fantasmas, aquela figura do lençol branco, não é nada disso, tá? Não é nada disso. Na realidade, estes fantasmas, eles são caracterizados pelo quê? Se pensarmos. E aí também vocês podem partilhar comigo o que é que vocês acham. Antes de eu falar, digam-me vocês que vocês andam muito calados, só me dizem aqui boa noite, eu adoro, tá? Adoro. Dizem gratidão e eu adoro também, eu sou muito grata por vocês estarem aqui. Mas contem vocês aí. Para vocês, o que é que podem ser os nossos fantasmas do passado? Vão escrevendo aí que é para eu perceber. Que o Paulo diz, os fantasmas vão depender do significado que damos a eles. Sem dúvida, Paulo. Tanto que, se quisermos pensar, não é? Se pudéssemos comparar um fantasma, o mesmo fantasma para duas pessoas diferentes, se pudéssemos, eles seriam diferentes. Porquê? Porque, de facto, nós damos significados a várias vertentes da nossa vida, damos significados diferentes de acordo com as nossas vivências, de acordo com as nossas experiências, e aquilo que pode ser, por exemplo, muito assustador para uma pessoa, para outra pessoa, pode ser simplesmente uma coisa até divertida. Pode ser uma coisa que não tem qualquer sentido. Pode ser alguma coisa que, inclusivamente, passa ao lado e não diz nada. Então, aquilo que tu dizes aqui, Paulo, é, de facto, verdade. Depende muito do significado que nós damos. E o significado que nós damos, e às vezes não é no presente, é o significado que nós demos lá no passado.
E aí aparece o quê? Não, ainda não vou falar. Vamos ver o que é que vocês dizem mais. Os fantasmas podem ser medos, crenças, traumas. No entanto, podemos ressignificar isso e tornar em algo bom a nosso favor. Sem dúvida. Tá? Crenças, traumas e medos. Eram algumas das coisas que eu trazia aqui como fantasmas. É isso mesmo, Paulo. É outro Paulo, está bem? Eu estou a falar Paulo, mas são dois Paulos diferentes. A Irene diz assim, também são aqueles em que nos idealizamos e passamos a ter medo, em que nós idealizamos e passamos a ter medo de tudo e de todos. Lá está, ou seja, são os tais medos que o Paulo falava ainda há pouco. Muitos dos nossos medos podem causar este espírito, este sentimento de que é um fantasma, que é algo que vem para me atrapalhar, para me assombrar, para destruir às vezes a minha vida. E isso acontece com as pessoas muitas vezes. Então, os medos são, para mim, os medos, os traumas e as crenças, como o Paulo disse, são de facto talvez os mais importantes. Só que também temos o quê? Tudo isso está agarrado nas nossas memórias. Por isso é que nós falamos que são os fantasmas do passado. Tudo isso está na nossa mente, numas caixinhas que nós temos na nossa mente, obviamente tudo figurado. Hoje é tudo figurado, já perceberam, não é? Os fantasmas também são figurados. Temos várias memórias na nossa caixinha, de várias experiências que nós tivemos, em que demos determinados significados e isso causou em nós medos, crenças e traumas. Então, quase que agarrei em tudo o que vocês disseram e transformei naquilo que são os nossos fantasmas do passado. Diz aqui o Paulo, outra vez, aqui observo sempre o que estes fantasmas me trazem de alimento, porque se estou presa a algo é porque recebo em troca, sem dúvida. Posso receber algo em troca, mas também posso não saber o que aquilo significa. Ou seja, se eles existem, por algum motivo existem, não é? Nós na programação neurolinguística ensinamos que todo o comportamento tem uma intenção positiva. E os nossos fantasmas do passado também têm uma intenção positiva por trás. Muitas vezes nós não entendemos qual é a intenção positiva que está por trás e muitas vezes as pessoas simplesmente, como desconhecem esses fantasmas do passado, também nem lhe conseguem atribuir uma intenção positiva. Então esses fantasmas que as pessoas desconhecem, que as pessoas ainda não entenderam que estão ali por trás, a alimentar muitas vezes os medos, a alimentar muitas vezes situações de bloqueios das pessoas. Quando as pessoas desconhecem isso, o que acontece é que esses fantasmas acabam por atrapalhar bastante a nossa vida. Porque se pensarmos, se eu conhecer algo, eu posso agarrar naquilo, trabalhar, ressignificar, como diz o Paulo, o outro Paulo. Está bem? Hoje vou falar assim, Paulo, vocês vão aqui, depois vão ler as mensagens, porque está tudo escrito e vocês vão conseguir entender. Então, quando eu desconheço ou quando eu conheço esses fantasmas, eu consigo agarrar naquilo e posso ir trabalhar sobre isso para poder dar um novo significado, para ressignificar, para desbloquear e para trazer uma nova realidade. E esses fantasmas esfumam-se, digamos assim, no ar e eles deixam-me me atrapalhar. Isso é quando eu conheço esses fantasmas. Quando eu desconheço esses fantasmas, eles podem, como diz aqui o Paulo muito bem, transformar-se em amarras. Eles podem nos amarrar de tal forma que nós nem entendemos o que é que nos está a amarrar, o que é que nos está a prender, o que é que nos está a atrapalhar. E muitas vezes esses fantasmas as pessoas nem sequer se permitem conhecê-los. A maior parte das pessoas tem muito medo de descobrir os fantasmas do passado. Alguns até têm uma ideia sobre o que é que são esses fantasmas, o que é que eles fazem, o que é que eles até andam a atrapalhar, têm uma ideia. Só que às vezes sabem a caixinha de Pandora. Já ouviram falar da caixinha de Pandora? Às vezes têm aquilo tão enraizado lá dentro, não sabem o que é, só sabem que alguma coisa está a atrapalhar, só têm a sensação de que se não mexer, se eu deixar isto aqui sossegadinho, isto não vai atrapalhar. Só que isso não é verdade. Quem já passou pelos nossos treinos sabe que isso não é verdade. E muitas vezes tu achas que aquilo não te está a atrapalhar, porque tu desconheces, não é? Até existe um ditado que diz: coração que não vê é coração que não sente.
Só que os nossos fantasmas do passado, pode ser até o coração que não vê, mas o coração vai sentir. O corpo vai sentir. Os nossos comportamentos vão se refletir com isso. Diz aqui, nós com estes fantasmas só temos duas opções. Ou crescemos ou aprendemos com eles. Cada indivíduo leva o seu tempo, sem dúvida. Eu às vezes gosto de comparar o ser humano como uma cebola. Tá? Não sei se faz sentido para vocês, como uma cebola. Por que eu digo isso? Imaginem que cada casca da cebola é algo que nós temos para trabalhar neste momento. Eu só consigo tirar a casca da cebola, a que está por baixo daquela que é visível, quando eu tiro aquela que é visível. Quando eu vou retirar a primeira casca. E muitas vezes a pessoa leva tempo, porquê? Porque ela insiste em ficar com as cascas todas. E muitas vezes tu só consegues ir trabalhar os fantasmas que estão lá para trás ou resgatar os bons fantasmas que tu tens lá atrás depois de tirares todas aquelas cascas que estão a impedir que tu possas ir trabalhar o que está lá mais no fundo. Faz sentido para vocês? Será que é possível trabalharmos coisas que estão tão escondidas atrás de várias capas, várias cascas, várias armaduras que nós vamos conseguindo pôr na nossa vida, sem as tirar para poder trabalhar o que está lá atrás? Conta-me aí, o que é que tu achas sobre isso? Diz aqui o Paulo, por vezes as pessoas acomodam-se a esses fantasmas. Sim, porque é mais fácil não mexer. Às vezes as pessoas têm feridas, não é? Feridas a sério, feridas. E se formos mexer nessa ferida, que a pessoa tiver uma ferida, sei lá, a pessoa magoou-se e tem uma ferida. Vamos pensar nisso. Se eu for mexer nessa ferida, ela às vezes dói, certo? Principalmente naquela fase inicial em que está muito em carne viva ou que está ainda a sarar, digamos assim. Se eu for mexer nessa ferida, ela dói. Só que muitas vezes é necessário mexer nessa ferida até para curar essa ferida. Então, muitas vezes, tu tens que ir mexer nessa ferida para poder limpar, para poder ir ao fundo e resolver a ferida no fundo, para que ela possa sarar de uma forma que deixe de prejudicar. E ao invés de deixar uma cicatriz, que é o que acontece quando as pessoas simplesmente deixam andar, ao invés de deixar essa cicatriz, ela simplesmente fica sarada e ela deixa de atrapalhar. Às vezes até deixas de lembrar que ela existiu. E os nossos fantasmas do passado também são muito assim. Muitas vezes tu precisas de ir lá mexer, ir lá tirar o lixo para poderes resgatar e poder limpar essas feridas emocionais, esse lixo emocional, esses traumas que estão aí, essas memórias que tu às vezes já não tens, mas que elas estão dentro de ti. Não sei se alguém viu o filme Divertidamente, que era sobre as emoções, em que falava muito disso, não é? Que nós temos uma caixa negra dentro de nós, onde tudo fica lá guardado. E quando é necessário, por algum motivo, ir buscar, elas estão lá. E é possível ir buscar. É possível ir trabalhar sobre aquilo que são as nossas memórias. E é possível ir sarar feridas do passado. Só que muitas vezes tens de te permitir tirar essas cascas, ir mexer na ferida, para entender como é que aquilo foi criado. Que diz, sim, faz sentido, temos que nos ir despindo para começar a ver e a sentir o nosso interior. Fazer um detox emocional, sem dúvida. O que é um detox? Uma limpeza, não é? Então, muitas vezes tu precisas realmente fazer isso. E aí acontece o quê? Quando vamos trabalhar tudo aquilo que está por baixo das outras cascas, vamos descobrindo outras coisas sobre nós. E quando tu começas a descobrir outras coisas sobre ti, muitas vezes tens inclusivamente os bons fantasmas dentro de ti que estão tapados por algumas situações que tu simplesmente não queres mexer e que quando tu fores mexer nelas estás a permitir que todo o teu potencial, todos os teus fantasmas bons, os fantasmas positivos possam vir ao de cima e ajudar-te a alavancar os teus resultados.
Faz sentido isso? Porque se pensarmos bem, o ser humano, ele lembra-se mais das coisas positivas ou negativas. O que é que tu achas? Se tu pensares no teu dia, quando fazes no final do dia, a maior parte das pessoas, e atenção, eu estou a falar a maior parte, mas não é o todo, felizmente, algumas pessoas já veem de outra forma. Se tu fores parar para pensar como é que foi o teu dia, talvez as primeiras coisas que tu te lembres foram as coisas negativas. Então, muitas vezes, essas coisas negativas impedem-nos de ver todas as outras positivas que estão à nossa volta. Então, às vezes, esses fantasmas negros do nosso passado que nós permitimos que venham ao de cima, que venham e agarrem a nossa vida, muitas vezes, quando eu me impeço de ver o que está por trás desse fantasma, entender porque é que ele foi criado, como é que ele foi criado, isso vai atrapalhar demais a minha vida. É importante ir lá, sim. É preciso ir lá desinfetar a ferida. É preciso entender como é que aquilo foi criado. Eu falo muitas vezes nas lives, vocês já ouviram provavelmente eu falar, que muitos dos nossos traumas vêm de coisas que nos são impostas no nosso passado. Às vezes frases que aparentemente não têm qualquer sentido ou que são ditas de uma forma tão leve ou tão, sei lá, sem qualquer intenção, e muitas vezes cria traumas que ao olhar de um adulto não fazem qualquer sentido. E muitas vezes tu precisas de ir lá atrás ao teu passado, perceber como é que aquilo foi criado e entender, espera, aquela frase que eu ouvi, eu hoje entendo que nada tem a ver com o significado que eu lhe dei. Ela pode deixar de atrapalhar a minha vida. Então tu precisas de ir realmente limpar, tu precisas de ir entender como é que aquilo foi criado. Isso é todo o trabalho que eu faço lá dentro do mapa, todo o trabalho que nós fazemos dentro do practitioner também. É muito isso. É uma limpeza, é um entender, é um dar um significado diferente a coisas que aconteceram na nossa vida lá atrás, no nosso passado. O que é que vocês estão a dizer aqui? Então, muitas vezes os fantasmas são de padrões que já vêm de crenças dos nossos pais e de ancestrais, onde copiamos e estamos a repetir padrões sem perceber. Verdade, Paulo. Aliás, eu trazia isso aqui também, porque muitas vezes o nosso passado vem dos, como tu dizes, dos nossos ancestrais, não é? Eu trazia aqui para dizer que eram os nossos antepassados, porque inclusivamente a neurociência já está a demonstrar que nós trazemos cargas emocionais e padrões de comportamento que vêm de pessoas que são da nossa família lá atrás, fazem parte dos nossos antepassados, portanto fazem parte da nossa linhagem familiar e que muitas vezes passam de geração em geração em geração, às vezes crenças, às vezes frases ditas, não é? Os ditos populares que vão passando, que se transformam em crenças, às vezes, sei lá, pessoas, por exemplo, que repetem padrões de escassez, pessoas que repetem padrões de depressão, pessoas que vão repetindo padrões e que às vezes não entendem de onde é que vem. Isso muitas vezes são fantasmas que vêm dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, como diz aqui o Paulo, e muito bem. E muitas vezes não entendemos mesmo, é preciso fazer um trabalho muito a fundo, e nós temos várias técnicas para isso, várias, dentro dos nossos treinos, dentro de outros treinos que fazemos, mais pequenos, dentro de algumas formações que nós fazemos, é possível ir entender tudo isso, resgatar esses fantasmas, conversar com eles, olho no olho, como se o fantasma puder ter olhos, não é? Se tu quiseres que ele tenha, ele pode ter. E conversar olho no olho e dar o tal novo significado para que esse fantasma deixe de assombrar a tua vida, deixe de atrapalhar a tua vida e ir resgatar os teus fantasmas bons, aqueles que te impulsionam, aqueles que te levam mais à frente, aqueles que te levam a ter aqueles resultados que tu mereces na tua vida. Esses sim, só que às vezes precisas tirar uns para ir buscar outros. O Paulo diz assim, as pessoas dão mais importância ao mal que ao bom. Podem ter um dia magnífico, no entanto pode existir uma coisa menos boa e dizem que o dia foi péssimo. Verdade?
Eu tenho conversado com muitas pessoas, não é? Converso com muitas pessoas para falar sobre o mapa, para as ajudar a entender como é que é o treino, para as ajudar, inclusivamente nos processos delas, quando elas às vezes não conseguem vir naquele momento, para que elas possam desbloquear às vezes uns bocadinhos, não é? E eu apanho muito isso. As pessoas muitas vezes, e até às vezes é por ingratidão, porque elas acham que as coisas boas são um dado adquirido, deixam de agradecer e então focam onde? No negativo. Focam nas coisas menos boas que aconteceram no dia e como se aquele mal daquele dia, aquele menos bom daquele dia pudesse ser tipo uma esponja que apagou tudo de bom. Porque as pessoas estão a deixar de agradecer. Estão a esquecer de ser gratas por tudo o que a vida nos está a dar. Estão a deixar de ser gratas aos fantasmas bons que cada um de nós temos e a dar valor, a valorizar apenas aquilo que é negativo e aos fantasmas que nos atrapalham. Gratidão, pessoal, faz toda a diferença. E foco. O que é que tu queres focar? Queres focar naquilo que foi bom para o teu dia ou queres focar naquela pequenina, às vezes que é mesmo pequenina, coisinha que aconteceu menos boa no teu dia? Pensa nisso. E não limpar a casa e meter o lixo para debaixo do tapete. É os tais deixar as cascas da cebola, não é? Às vezes as pessoas acham que se deixar as cascas todas, que isso pode apagar o que está por trás, não é? O que está por trás dessas cascas. Pode esconder o que está por trás. Mas a verdade é que às vezes basta um pequeno gatilho e às vezes as pessoas parece que de repente, e nada acontece de repente, acreditem, parece que de repente tudo se desmorona. Porquê? Foi o tal vento que veio, levantou o tapete e disse, agora vais ter que lidar com isto. Porquê? Porque tu simplesmente ignoraste os fantasmas que foram passando, ignoraste tudo aquilo que tu precisavas de trabalhar em ti para ter melhores resultados, de tudo o que tu precisavas limpar, de todo o lixo emocional que tu foste deixando acumular, criando novas cascas, como se isso pudesse apagar o resto. E mais tarde ou mais cedo vem aquele gatilho, aquele ventinho que lhe deu e de repente tu não entendes porque é que tu estavas tão bem e de repente parece que tudo corre mal. E tem a ver com essa falta de limpar tudo o que está por trás. Tanto faz que limpes ou não limpes. Quer queiras, quer não queiras, um dia vais ter que limpar. Se tu não limpas porque tu queres, vais ter que limpar porque és obrigado. Atenção, isto é aquilo que eu tenho experienciado, está bem? Não tenho nenhuma comprovação científica, não fiz nenhum estudo, senão o meu trabalho, a minha experiência, aquilo que eu própria já passei. Porque eu já contei também várias vezes como é que eu vim parar aqui ao treino, não é? Como é que eu vim parar a este projeto. Que eu, em 2014 eu sentia que havia ali um fantasmazinho que me estava a atrapalhar e eu não sabia o quê. Mas eu sabia que ele estava lá a atrapalhar. E eu decidi que queria ir conhecer esse fantasma. Eu decidi que queria ir conhecer como transformar esse fantasma em algo positivo para a minha vida. E foi isso que eu fiz. Então eu prestei atenção aos sinais. Eu prestei atenção a mim própria. Eu prestei atenção que eu sabia que era possível fazer diferente. Então aquele fantasma, quando começou a surgir, quando eu comecei a sentir que havia ali qualquer coisa, o que eu fiz foi prestei atenção e procurei ajuda para transformar isso em algo positivo para mim. E posso-vos dizer uma coisa, foi muito positivo. Muito positivo. Porque aquele fantasma que eu tinha, que eu limpei, permitiu resgatar uma série de fantasminhas bons. Uma série de potencial meu que estava lá atrás, agarrado àquilo, colado com aquilo, por trás, a impedir que eu visse, a impedir que eu utilizasse, a impedir que eu tivesse prosperidade na minha vida. Então, muitas vezes tu precisas de passar pela dor para limpar. Diz aqui, acreditamos ser quem não somos. E quem somos deixamos de ser, muitas vezes para agradar alguém ou para ser reconhecido por alguém
ou melhor, apenas buscando ser vistos. Quando as pessoas buscam ser vistas, por acaso ultimamente tenho apanhado muitas pessoas, e é um tema que eu vou trazer um dia destes. Aliás, hoje vou-vos dar 2 temas a escolher para vocês me dizerem qual é o tema que querem que eu fale para a semana, está bem? Eu tenho apanhado muitas pessoas que acham que ter alguém na sua vida, ter um companheiro ou uma companheira na sua vida, vai limpar toda a porcaria que eles têm dentro deles. E que eles sabem que têm, porque eles estão super atrapalhados e acham que é outra pessoa que, ao aparecer na vida, que juntar na vida, que ser o companheiro ou a companheira que eles idealizam, que os vai ajudar a limpar tudo o que está para trás. Mas isso não é assim. Porque a mudança tem que vir de dentro para fora. A mudança tem que começar pela própria pessoa. Aliás, eu tenho falado muito, se tu não fores capaz de estar contigo mesmo, ninguém vai conseguir estar. Ninguém, tu precisas estar limpo. E aí podes dizer, limpo como? É possível estarmos limpos? Não totalmente. Porquê? É como eu disse, nós somos como uma casca de cebola. A diferença é que quando tu tiras todas as cascas da cebola, se quiseres tirar todas, vais chegar a um ponto em que já não dá para tirar mais. Já está tudo bem, a maior parte das vezes a casca da cebola, tu tiras a primeira casca e utilizas a cebola. Mas a pessoa em si, quando tu estás a fazer essa limpeza, tu tens milhares de cascas para tirar. Então tu nunca estás completamente limpo. Tu vais limpando umas coisas para poderes dar a oportunidade de limpar outras. E esse é que é o processo. É limpar para permitir limpar. E voltar a limpar para permitir limpar de novo. E limpar para poder tirar aquela maravilhosa forma de estar, forma de ser, forma de agir e agarrar. E depois continuar a limpar, continuar a tirar. Que é para agarrar todas as joias, todos os diamantes que existem entre ti. Só que os próprios diamantes, tu precisas de os polir, eles precisam de tempo para eles se transformarem naquele diamante. E o ser humano também é assim. Quando tu tiras a casca da cebola, quanto mais selvagem ela é, mais choras quando ela sai, não é? Quando tu tiras a casca, tu começas a chorar, quer queiras, quer não, é involuntário. Bem, há pessoas que não choram, tá bem? Eu já vi pessoas que não choram. Eu sou capaz de estar a descascar a mesma cebola, agarro na cebola e descasco e vem-me as lágrimas aos olhos, quer eu queira, quer não. E outra pessoa ao meu lado já agarrou na mesma cebola para continuar a descascar e ela simplesmente já não lhe disse nada. Então, mesmo o próprio ser humano tem a capacidade de esconder, digamos assim, as reações naturais. Só que muitas vezes precisas de chorar a tirar as cascas de cebola. E muitas vezes vais-te rir quando tiras a casca da cebola e vês o que está por trás. E muitas vezes vais tirar a casca da cebola e por trás está podre. E outras vezes está lindo e maravilhoso. Só que tu precisas realmente de trabalhar esses fantasmas, essas cascas, esses traumas, essas coisas que vêm de geração e vão passando de geração para geração, para limpares, até para que impeças as gerações futuras de levar isso com elas. Não é só para ti, a tua vida não é só para ti. Tu, quando partires, vais deixar um legado. Qual é o legado que tu queres deixar? É daquela pessoa que viveu assombrada a vida toda? Ou é daquela pessoa que foi capaz de agarrar, de lutar, de se superar, de atingir os resultados que quer, indo limpando? Não, nunca está limpo. E não, nunca encontraste todo o teu potencial, porque tens um potencial infinito dentro de ti. É por isso que a minha missão é linda. É porque eu quero resgatar esse potencial infinito que está dentro de cada um. Isso significa que nunca acaba este trabalho, esta missão. Significa que há sempre mais alguma coisa para fazer. E isso é maravilhoso, porque o ser humano é maravilhoso. O ser humano é um mistério maravilhoso. Quando tu permites
ir conhecer. Há pessoas que adoram os segredos, não é? Uau, conta-me lá o segredo. Tu és um segredo. Conta-te a ti mesmo. Descobre-te. Descobre os teus fantasmas, vai lá atrás, vai buscar, vai ressignificar, vai entender, vai conversar com eles. Vai-lhes agradecer porque eles foram importantes naquela altura. Eles foram importantes naquela altura, eles fazem parte da tua vida, do teu passado, do teu processo de aprendizagem. Só que tu podes deixar-te assombrar por eles ou podes aprender com eles. A decisão é tua. Sempre a decisão de mudança e transformação é tua. Eu posso mostrar caminhos, posso ensinar, posso partilhar tudo o que eu sei. Mas tu podes simplesmente chegar ao fim, desligar o botão, dizer foi muito fixe e nunca mais ligas e nunca mais fazes nada. Podes fazer milhares de formações, podes fazer milhares de tudo e mais alguma coisa. Se chegares ao fim e fechares aquilo e meteres dentro da gaveta, não vai funcionar nada. Parte de ti o processo de mudança sempre. Sempre. Paulo diz, perceber que o outro veio para acrescentar e nunca para suprir a necessidade. Claro, eu costumo dizer o quê? Uma pessoa que venha para a minha vida, para a tua vida, para a vida de qualquer pessoa, ela não te pode completar. Ela pode te complementar. Atenção, é aquilo que eu acho, tá? Completar porquê? Ela jamais te pode completar porque tu tens que ser completo. Com todos os teus defeitos, com todas as tuas virtudes, com todos os teus fantasmas negros, com todos os teus fantasmas brancos, com todos os teus traumas, com todas as tuas crenças. Porque existem crenças boas, existem crenças potenciadoras. E uma crença que tu possas ter hoje negativa, limitante, tu podes transformá-la numa boa crença. Existem técnicas. Quando trabalho em coaching com os meus clientes, muitas vezes eu ajudo-os a transformar crenças limitantes em crenças positivas. Com técnicas simples. Existem técnicas mais complexas que talvez instalem mais rápido. Mas nos processos de coaching é possível ir fazer isso. É possível ir lá atrás, não é? O coaching normalmente trabalha do presente para o futuro. Trabalha de uma forma mais sistémica, porque nós não somos capazes de agarrar, tipo, cortou aqui a meio, este é passado, deita fora, este é futuro, vamos construir e o presente é o que conta. Sim, o presente é o que conta. Mas o que está lá atrás, no passado, faz parte da tua história. Faz parte do teu crescimento e faz parte do teu processo de aprendizagem. Se tu quiseres. É necessário fechar ciclos, diz a Vera, sem dúvida. Tá? Fechar ciclos é a mesma situação, não é? É preciso tirar uma casca da cebola para poder ir buscar outra. Então, se conseguirmos pensar que ao tirar uma casca da cebola é como se eu estivesse a fechar um ciclo, então cada vez que tu vais limpar um desses fantasmas é como se tu estivesses efetivamente a fechar ciclos. Tá? Soltar as amarras, soltar. Deixar fluir, não é? Eu não sei se é isso que tu queres dizer, Paulo. É um deixar fluir, mas um deixar fluir sem desleixo, digamos assim, ou sem querer esconder o que está por trás, o que está a atrapalhar, o que está a impulsionar. Porque é necessário deixar fluir, por um lado, por outro lado é necessário estar atento. É um fluir atento. Em vez de prender e amarrar e querer esconder o fantasma, é deixá-lo circular para entender o que é que ele nos quer dizer, o que é que ele nos quer ensinar, aprender com isso e fechar o tal ciclo e deixar fluir. Foi maravilhoso todas as vossas partilhas que tiveram aqui. Espero ter partilhado alguma coisa de útil para vocês, pelo menos aquilo que eu quero. A minha expectativa quando eu faço estas lives é partilhar aquilo que eu sei, aquilo que eu vivi, as minhas experiências, aquilo também um bocadinho com o que eu trabalho, não é? Faz parte do meu trabalho. Também beber de vocês, e vocês hoje foram espetaculares porque partilharam aqui muitas coisas que deu inclusivamente para agarrar nas vossas várias perspectivas e construir outras formas, outras vivências, outras visões, digamos assim, outras formas de sentir, ouvir de uma outra forma, e isso é maravilhoso, que eu também encaixo para mim, cada vez que vocês fazem isso, eu encaixo para mim, e quero-vos lançar aí o desafio para a minha próxima live da próxima quinta-feira, está bem?
E o desafio é, eu trago aqui 2 temas e gostava que vocês dissessem qual é o tema que vocês querem ouvir na próxima semana. E de acordo com os maiores comentários sobre o tema, eu vou decidir qual é o tema. Está bem? Então o que é que eu vos vou primeiro pedir? Partilhem para que outras pessoas também possam votar no tema e escolher o tema. Se quiserem sugerir outros temas para outras edições, para outras lives, podem sugerir também, tá? Se for algo que eu ache que vá acrescentar alguma coisa, algum valor para vocês, eu vou pegar no tema e vou construir também. E eu sou muito grata quando vocês também dão sugestões para que eu possa também trazer outros temas, não é? Para partilharmos em conjunto, para crescermos em conjunto. E os 2 temas que eu trago aqui para vocês dizerem qual é que querem para a próxima semana é desapego, ou destralhar, como eu gosto de lhe chamar, é o destralhar, tá? Mandar tralhas fora. Depois vamos ver o que é isso das tralhas. Ou a autoaceitação. São os 2 temas que eu trago aqui. Então é o desapego / destralhar ou a autoaceitação. E gostava que vocês partilhassem comigo qual é o tema que vocês querem ouvir falar na próxima semana. Eu vou passar por eles todos, mas eu gostava de saber qual é que vocês querem saber. Digam-me, falem comigo, escrevam aí o que é que vocês querem ouvir falar. Já estou aqui a ver o desapego, destralhar. Eu adoro a palavra destralhar. Sabem que eu gosto de inventar assim umas coisas diferentes. Agora já tenho aqui a autoaceitação. Vocês têm que ir a desempate. Tenho que falar vários de vocês, que é para percebermos o que é que vamos falar para a próxima semana. Que eu depois vou analisar. O que é que eu vos vou pedir? Para partilharem, para comentarem, dizerem a vossa experiência, o que é que vocês também acham sobre o tema, para que todos em conjunto realmente possamos evoluir, expandir e trazer uma nova perspectiva sobre o tema. Vou-vos pedir então que façam comentários, coloquem lá um vosso like, partilhem com os vossos amigos, chamem-nos para a próxima live da próxima semana, estejam vocês também, vocês são a companhia habitual aqui, que é maravilhoso, sou muito grata por vocês aparecerem sempre, vocês realmente aparecem sempre, e brindam-me sempre com a vossa presença. Sou mesmo muito grata por isso, está bem? Quero desejar então uma boa noite. No próximo sábado vou fazer o workshop de liderança emocional do tempo. É uma visão diferente sobre a gestão do tempo, onde a pessoa vai trabalhar a gestão do tempo, mas agarrada à inteligência emocional, agarrada à parte emocional. E na outra semana temos o MAP do Porto. O MAP do Porto que está aí para crescer, para evoluir, para levar muito conhecimento, muita sabedoria para trabalhar com os fantasmas brancos e negros da vida de cada um. Então conto com vocês aí para nos ajudar a fazer crescer aqui o OK Porto, ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Como eu disse, cada um tem que decidir por si e fazer o seu caminho. Mas tu podes ser um anjo na vida dessas pessoas, partilhando, como é esta equipa que eu já tenho no OK Porto e como é outra equipa que ainda estou a construir, não é? Que estão pessoas a vir para ajudar também a construir e a levar esse processo de evolução a outras pessoas. E é isso. Uma boa noite, bom descanso e até para a semana. Coração gigante para vocês, muita gratidão mesmo. Até para a semana. Vamos ver aí qual é o tema que vai calhar, que vocês vão votar. Até já!